Enquanto Gilmar não aceita o voto do Fux, outro jurista, com certeza um inepto, porque se ele discorda do Gilmar Mendes, ele está errado. Que é o Ricardo Sayeg, né, advogado e doutor em Direito, professor livre-docente no Núcleo de Direitos Humanos da PUC de São Paulo. Deveria ser demitido. Por quê? Porque você discorda de Gilmar Mendes. Simples assim, Ricardo. Se você está de um lado e Gilmar Mendes não está do seu lado, você está errado. Aí ele fala que o voto de Fux dá voz à parcela significativa da sociedade, uma parcela que não devia existir. Uma parcela de golpistas, de antidemocratas, ou seja, a turma da direita. Aí fala assim, né? A eleição presidencial de 2022, em vez de unificar, mergulhou o Brasil em profunda polarização. Sim, descobriu o óbvio. O fato é que o país foi marcado por anulações judiciais que concederam verdadeira alforria a condenados por corrupção, correndo a confiança de grande parte da população na justiça. Não só isso, né? Tiveram outros atos aí também que acho que chamam muito a atenção, tipo banimento do Twitter, multa de 50 mil reais para quem usar VPN, as revelações do Twitter Files, proibir pessoas de apontar os vínculos de Lula com ditadores da América Latina durante as eleições de 2022. Não foram poucas coisas que aconteceram, né? A Bárbara, do Te Atualizei, que teve um processo, um inquérito aberto contra ela, né, uma apuração, porque ela ganhou um selo de verificado. Você lembra desse caso? Coisas que só acontecem na democracia. Milhões de brasileiros se sentiram traídos e tomados por um sentimento cívico de legítima defesa nacional. A coesão social quase se rompeu, porque tanto a direita quanto a esquerda se mantiveram entrincheiradas em suas convicções. A sorte do Brasil é que seu povo, por natureza, é pacífico. O ápice da indignação foi o 8 de janeiro, cujo vandalismo, embora reprovável, foi punido de forma desproporcional. Pois é, né? A exemplo da emblemática condenação de 17 anos de prisão pela pichação de batom no Monumento da Justiça. É proporcional isso? Discordo desses atos, mas é inegável que nesse ambiente carregado, as ideias extremas como a eliminação de autoridades ou derrubada do governo povoaram o imaginário de milhões de cidadãos. E esse ponto aqui não é bobagem. Isso daqui, na minha concepção, de quem olha de fora, de quem lê o que sai na imprensa, de quem vê o debate público, vê as entrevistas, eu acho que falta as pessoas botarem um bumbum na cadeira, pegar, estudar, aprender a história da perseguição e sempre que tiver uma oportunidade, colocar na imprensa o seguinte: vem cá, vocês falam tanto de radicalização, radicalização, radicalização. Como é que vocês não conseguem enxergar a parcela, ou melhor, né, a fatura, o boleto, pagaram muito, na contribuição, a grande contribuição de vocês da imprensa e também do Poder Judiciário para criar esse cenário? Porque a história que se vende pro Brasil, e é uma história que eles vendem sem nenhum tipo de contraponto, porque ninguém rebate, é que tudo que acontece no Brasil foi causado pelo bolsonarismo. Do nada, assim. Tava todo mundo em paz, tava todo mundo quieto, ninguém fez nada e o bolsonarismo resolveu atacar. E depois tava todo mundo quieto de novo e o bolsonarismo atacou. Sempre tá todo mundo quieto e o bolsonarismo está atacando sem nenhum motivo. E eu acho que não é bem assim. Eu acho que vale a pena explicar. Colocar a coisa sob outra perspectiva, sobre outra ótica. E lembrar não só o que o judiciário fez, mas o que o legislativo fez, o que a imprensa fez. Quando a imprensa dá vazão, dá voz e trata com a maior normalidade do mundo, o povo jogando bola com a cabeça do Bolsonaro é o quê? Quando a própria Folha de São Paulo, que essa matéria está sendo publicada, pelas penas, né, a pena de escrever, do Hélio Schwartzman, diz que por que eu torço que Bolsonaro morra? Com esse tipo de coisa publicada, isso gera que tipo de sentimento nas pessoas? Quando o povo está vendo que o presidente da República está tentando apenas modificar a estrutura do Planalto, ou seja, o número de ministérios, e o presidente da Câmara sequer pauta, podendo deixar caducar, isso é o quê? Como é que o povo se sente? A primeira vez que o povo foi para as ruas foram as manifestações de 26 de maio de 2019, para obrigar o Rodrigo Maia a pautar, só colocar em pauta a MP 819, 890, uma coisa dessa, que era MP para reformular isso. Então, assim, todo esse sentimento de revolta, ele nasce de alguma coisa. Eu não acho só que essa questão da corrupção, da descondenação do Lula, porque essa revolta ela não vem de agora. Foram meses e meses e dias e semanas e anos, até chegar em 2021, pelo amor de Deus, pô. Mas infelizmente tem ninguém, né, para ficar fazendo um contraponto. A missão de pacificar o Brasil cabe também ao Supremo, apesar disso, mas a condenação imposta a Bolsonaro em nada contribui com esse propósito. Talvez a condenação de Bolsonaro seja apenas vingança. Há uma diferença intransponível entre inconformismo e o golpe de Estado. A democracia vive da dialética, do confronto de visões, jamais da violência. Crimes comuns, se comprovados, devem ser punidos como tais, mas não transmutados em crimes contra o Estado democrático de direito. É nesse contexto que não entendo como correto o Supremo ter condenado desproporcionalmente os militantes e Bolsonaro pela suposta trama golpista. Concordo com o Fux, que votou pela absolvição, e vou além. No mesmo ato, o Fux deveria ter concedido de ofício habeas corpus coletivo para libertar os condenados do 8 de janeiro. Desconheço provas concretas que justifiquem as sentenças. O que se verificou foi a criminalização de sentimentos nacionais sem início de execução de atos reais de golpe e de abolição violenta da ordem constitucional. A acusação contra Bolsonaro se sustenta em elucubrações, minutas, cartas e planos nunca iniciados. A lei pune apenas condutas reais e não atos imaginários. Como destacou Fux, a simples existência de um plano não caracteriza golpe de Estado da organização criminosa. Não houve demonstração de comando efetivo por parte de Bolsonaro para o início de um golpe. Tais imputações transformam divergências políticas em crimes contra a democracia.
O debate democrático pressupõe a livre manifestação, inclusive de ideias impopulares, radicais ou minoritárias, ainda que delirantes. A liberdade de expressão não serve para proteger o consenso, mas o dissenso. A Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão de 1789 já proclamava que a livre comunicação das ideias é um dos mais preciosos direitos do homem, punindo apenas abusos, jamais opiniões políticas. Reconheço que os ministros do Supremo atuaram com bons propósitos. Há divergências, viu? Mas a democracia fica enfraquecida quando se pune pesadamente conjecturas e posições políticas. Abre-se uma ferida, pois a canalização do dissenso político é incompatível com o regime de liberdades. O voto de Fux deu voz à parcela significativa da sociedade e resguardou o espírito da pluralidade em nosso país. Emerge então a questão inevitável: até quando essas draconianas punições contra a liberdade de opinião resistirão ao crivo da história e à revisão constitucional? Bom, a revisão constitucional depende do clima político, depende da quantidade de pessoas eleitas, por quais partidos, quem será nomeado. E o crivo da história, bom, hoje, com tudo isso rolando, a turma já tá deixando em segundo plano. Será que daqui a 10 anos, quem tem voz, quem tem engajamento, essas lideranças políticas, será que essa turma daqui a 10 anos vai estar disposta a contar? Eu espero que sim, né? Mas eu aposto que não. E como o judiciário tratará daqui em diante manifestações tidas como radicais e delirantes que permaneçam no campo da opinião e não da ação concreta? A resposta acho que é fácil de apontar, mas eu me recuso a falar. No mesmo evento, o grande ministro Gilmar Mendes falou que o Supremo não vai aceitar impeachment de ministro. Não, deve ser mesmo. Tem que aceitar mesmo. Tem que prender todo mundo. Não vai aceitar.